Fala nação trader, Bruno Sabará na área e hoje nós temos um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês a história de um homem que lucrou mais de $1 milhão em apenas um único trade. Antes da gente contar essa história, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e segue a vinheta. Em 12 de agosto de 1930, nascia George Soros, o responsável pela Quarta-feira Negra. 16 de setembro de 1992 ficou conhecido como a Quarta-feira Negra, o dia que mudou o rumo da economia britânica para sempre. Foi esse o dia que o Banco Central da Inglaterra quebrou. Então, antes de mais nada, vamos contar um pouco sobre a história de George Soros, como ele iniciou na carreira aí no mercado financeiro. George Soros morava em Budapeste, na capital da Hungria. A cidade de George Soros foi atacada por nazistas, e aí o pai dele conseguiu documentos falsos para ele e para outras famílias que também eram judia, assim como ele, para conseguirem fugirem dali, da Hungria, porque lá não dava mais para eles ficarem por conta dos ataques nazistas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, George Soros já possuía 17 anos, porém o país dele foi invadido novamente, só que dessa vez foi pela União Soviética. E aí então ele decidiu se imigrar para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, a vida dele não foi nada fácil. Ele precisava conciliar os estudos com o trabalho, além dos bicos que ele fazia. Começou a trabalhar como carregador de mala em ferrovias, também começou a trabalhar como garçom em boates, engraxava sapato, entre uma outra série de coisas que ele fazia para poder se manter na Inglaterra. Passado alguns tempos, ele começou ali a sua carreira em alguns bancos mercantis. E aí sim, iniciou o interesse pelo mercado financeiro, começou ali aquela especulação, começou de fato o rumo da vida dele, digamos assim, despertando ainda mais o interesse dele sobre finanças. E com 26 anos de idade surgiu a oportunidade de George Soros se mudar para os Estados Unidos a trabalho, trabalhando ali numa gestora. Ele não perdeu essa oportunidade e foi trabalhar lá em Nova York. Com tanta sagacidade, com tanta vontade e interesse sobre o mercado financeiro, George Soros se tornou até vice-presidente de uma das gestoras que ele trabalhou lá em Nova York. Começou a se destacar. E aí então ele começou a colocar em prática toda a sua filosofia de investimentos que ele veio adquirindo aí. Após 4 anos, em 1970, George Soros e seu sócio Jim construíram ali o seu primeiro fundo de investimentos. Esse fundo tinha um patrimônio inicial de 12 milhões de reais. Porém, em 2011, eles conseguiram atingir ali o marco de 44 bilhões de dólares no seu fundo. Ou seja, nesse caminho aí que eles percorreram de 1970 até 2011, eles tiveram uma infinidade de acertos nos seus trades, nas suas negociações e conseguiram ali alavancar de 12 milhões de dólares para 44 bilhões de dólares nesse curto tempo aí. Mas vamos ao que interessa. Voltando um pouco aí na história, em 1992, George Soros quebrou o Banco da Inglaterra. Eu vou te explicar como que tudo isso aí aconteceu. Em 1992, George Soros pegou aproximadamente 5 milhões de dólares emprestado para poder fazer um trade, entrando vendido na libra esterlina. Mas o porquê que ele quis fazer essa venda? Vamos lá. Em 1979 foi criado um tratado, ali foi criado um acordo, tá? Onde eles tinham o interesse de conseguir controlar a oscilação entre as taxas de câmbio das moedas dos países europeus. Esse acordo, qual que era a tratativa dele? Era que se as moedas começassem a subir até uma máxima, o governo iria intervir para poder vender, para fazer com que ela diminuísse aquela valorização. E se ela começasse a bater na mínima, o governo também iria intervir, só que ele iria comprar as moedas ali para que ela começasse a valorizar novamente. A intenção disso é que ela não extrapolasse, por exemplo, nem uma máxima e nem uma mínima. Basicamente seria isso. No modo de pensar, o raciocínio é simples, é claro. Porém, entre tudo, né? Nem tudo é tão simples como a gente imagina. Essa máxima e essa mínima, ela era estipulada ali pela paridade, ou seja, pela igualdade da moeda da Alemanha naquela época. Porque a Alemanha era a economia ali mais sólida dos países europeus. Então, ela era o que eles tinham ali como um guia, digamos assim. Seria ali a economia mais consolidada. A Grã-Bretanha tinha um PS que conseguiria consolidar a economia seguindo, né, a Alemanha e conseguindo voltar de um recesso, assim retomando um progresso no crescimento. Mas, na prática, como eu disse, nem tudo é simples, isso não funcionou. A inflação continuou subindo, o desemprego também continuou, isso aí começou a surgir um alerta para o mercado imobiliário. Então todo mundo começou a ficar com medo, começou a ver realmente o que ia acontecer e começou aquele desespero. E então o Banco Central da Alemanha teve a brilhante ideia de aumentar a taxa de juros, assim tentando apagar um incêndio que estava começando naquele local. Então, de acordo ali com o tratado, o que teria que ser feito? Toda vez que a Alemanha tivesse alguma ordem, tivesse alguma movimentação, né, referente ali à economia, os outros países também precisavam seguir. Só que o que acontece? Quando a Alemanha aumentou a taxa de juros, a Inglaterra se encontrava numa situação crítica. E aí então o governo decidiu também não aumentar a taxa de juros. Poderia aumentar ainda mais o caos que estava acontecendo ali. Então ele decidiu não seguir a regra ali do acordo e não aumentar a taxa de juros de acordo com a Alemanha. O principal medo dele era piorar o cenário imobiliário, que já estava um caos ali devido ao recesso que o país estava vindo. Então ele decidiu aí ir contra o acordo e não seguir a taxa de juros. Do outro lado, em Nova York, George Soros tendo essa notícia, vendo todo esse cenário da Alemanha aumentando a taxa de juros e a Inglaterra não seguindo, ele pensou, bom, vou começar a analisar para poder montar o meu trade. E aí com todas essas análises, com essa especulação, ele percebeu que a moeda estava em valorização, ela estava
estava próxima ali da máxima. E o que ele pensou? De acordo com o tratado, o governo vai precisar intervir ali para que a moeda desvalorize. Então eu vou montar o meu trade vendido nessa posição, porque a moeda está valorizada. Em algum momento ela vai precisar cair. E a sua primeira posição, junto com o seu sócio Jim, foi de exatamente 1,5 milhões na moeda britânica. Então, passando alguns dias lá para setembro, eles tiveram a primeira confirmação de que a sua teoria, a sua especulação estava correta. E essa confirmação foi de que a Itália também começou a sofrer uma desvalorização agressiva. A Itália começou a entrar ali num processo de crise. E aí ficou mais claro para ele que a teoria dele estava certa, que a especulação estava indo de acordo com o esperado. Isso deixou ele um pouco mais confortável. Ficou muito claro para eles que a próxima moeda a sofrer uma desvalorização seria a moeda britânica, a libra esterlina. Então, em 15 de setembro, o governo do Banco Central da Inglaterra realmente deu uma entrevista para o jornal. Essa entrevista deixou a entender que mais moedas iriam sim sofrer essa desvalorização que Jorge Soros e Jim estavam prevendo. Após ler essa matéria, ler essa notícia, o sócio de Jorge Soros, Jim, foi correndo avisar o Jorge do que ele teria lido. E aí ele falou para o Jorge, olha, vamos aumentar gradativamente as nossas vendas, porque o presidente do banco acabou de nos avisar que realmente vai ter uma desvalorização. E aí o Jorge falou, pô, eu não concordo com o que você está me falando. E aí o Jim perguntou para ele, como assim você não concorda? Essa foi a nossa leitura que a gente vem fazendo há meses. E aí ele falou, eu não concordo a gente aumentar gradativamente. Eu quero que a gente vá aumentando, a gente comece a vender tudo que nós podemos. Jim gostou da ideia e também confirmou ali, né, com o Jorge Soros. Enfim, eles começaram ali a tentar fazer tudo que podiam para conseguir aumentar ainda mais sua posição de venda, acreditando na desvalorização da moeda britânica. No dia 16 de setembro, o mercado abriu sob uma pressão imensa. Por quê? Os rumores não paravam de correr nas mesas ali dos traders que elas iriam desvalorizar, não começaram ainda. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer venda para tudo quanto é lado também, acreditando ali junto com o Jorge Soros. Os grandes bancos, as multinacionais, os hedge funds começaram a fazer o quê? Vender ainda mais, pressionando ali a desvalorização da moeda. Para Jorge Soros e Jim, estava tudo indo uma maravilha, eles estavam nadando ali de acordo com a maré, digamos assim. Estava tudo indo perfeito. Todo mundo começou a entrar na onda de vender a moeda britânica, acreditando na desvalorização. O Banco da Inglaterra começou a ficar desesperado, porque ele viu que só ele estava querendo o seu touro, estava batendo de baixo para cima, querendo comprar, enquanto toda a onda estava vindo de cima para baixo, estava vendendo. E aí ele teve a brilhante ideia de comprar 1 bilhão de libras esterlinas para poder segurar ali o preço, tentar fazer com que não desvalorizasse tanto. Mas a compra do banco quase não fez efeito. E o que aconteceu? A moeda começou a desvalorizar, continuou a desvalorizar, né, para falar a verdade. Então, o Banco da Inglaterra decidiu tomar mais uma atitude. Eles anunciaram às 11 horas da manhã a taxa de juros iria subir de 10% para 12%, assim tentando fazer com que realmente acontecesse a valorização da moeda. O Jorge Soros analisou aquilo como, vocês estão desesperados? Então calma aí. Ele ficou mais ainda audacioso, querendo aumentar a sua venda, ele dobrou todo o seu capital ali naquela venda. Então ele deixou na posição de venda dele daquele trade de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Você imaginou fazendo um trade de 10 mil reais por dia? Agora imagina você estar com um viés ali a ponto de você aportar ali 10 bilhões de libras. Como não bastasse o primeiro aumento da taxa de juros, o governo anunciou novamente um reajuste na taxa de juros, ou seja, ficou mais claro ainda o seu desespero. Aumentou sua taxa de juros de 12% para exatamente 15%. Não surgiu o efeito como já esperado, e quando foi ali para o meio da tarde, cerca das 15 horas, às 3 da tarde, o governo já tinha gasto exatamente 15 bilhões de libras esterlinas tentando resolver a desvalorização da moeda. Não surgiu o efeito. E então, depois de muita luta, de muito esforço, às 4 horas ali, às 16 horas, o governo finalmente pediu pinico, jogou a toalha e falou, olha, eu não aguento mais, tá difícil. O último comprador ali da libra esterlina finalizou o seu trade, ele desistiu da posição dele, a moeda despencou 15% após essa saída aí do último touro, do último comprador. Ou seja, o viés de Jorge e Jim estava completamente certo, a especulação dos dois foi um sucesso. Antes de mais nada, deixa eu pausar esse vídeo só pra eu te falar um negócio, tá? Se você tá gostando da minha forma de te ensinar, da minha forma de te passar notícias, e você quer entrar no mercado financeiro, tem um link aqui embaixo, onde tem um formulário para que você possa preencher, para você entrar na minha lista de espera da minha mentoria. Nessa mentoria eu ensino do zero, tá? E você pode ter um acompanhamento ali direto comigo, segurando a sua mão de 3 a 6 meses, te mostrando realmente tudo que eu faço para ganhar dinheiro no mercado financeiro e tudo que eu fiz que deu errado. Então, se você quiser ser igual o Jim, igual o Jorge Soros e conseguir fazer especulações que deram certo ali dos seus trades, você pode se inscrever aqui nesse formulário que tá aqui embaixo, para que você possa aí andar comigo durante esses 3 a 6 meses para que a gente possa aprender juntos e ganhar dinheiro. Fechou? Mas vamos voltar aqui para a história que não acabou. Então, já que não tinha mais nenhum comprador, Jorge Soros e Jim venceram aí o governo britânico. Então, ao final do pregão, Jim e Jorge Soros faturaram aí mais de 1 bilhão de dólares. Então ficou conhecido como o maior trade do século, a quarta-feira negra, e Jorge Soros foi realmente aí conhecido mundialmente como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. E aí, você já se imaginou fazendo um trade desse? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você comente aqui pra mim que você gostou, que você quer mais histórias sobre o mercado financeiro dessa forma, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva aqui no canal, tamo junto, eu espero você aqui para um próximo vídeo.